Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E comigo, também host desse canal, atua na área de obras aí há 41 anos, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Ótimo, tudo bem, cara. Então tá jóia. Beleza pura? Beleza. Vamos para mais um episódio do nosso querido podcast O Canteiro. Positivo. Hoje a gente vai ter a honra de ter um palestrante de universidades e tudo mais para falar sobre um tema. E também... é você. Putz! Essa é a pegadinha, gente. Eu não estou preparado. Bom, hoje a gente vai ter o André falando sobre BIM. Esse cara, ele vai para faculdades dar aula sobre esse assunto, né? Eu gosto bastante do assunto, né? Mas não, calma lá. Vamos na humildade, né? Eu sou muito advogado do diabo nisso, vamos falar, mas... Bom. Legal, que bom que tu tá fazendo essa provocação. Eu espero contribuir, né? Então... Com certeza vai contribuir. Você já fala para tanta gente, por que você não vai falar para o nosso público? Né? Ah, com certeza, com certeza. Então... Não, e recentemente eu fiz algumas palestras, até acho que semana que vem tem mais uma. E é um prazer, eu adoro, né? Eu adoro falar sobre esse assunto. E, bom, cara... Vai indo e eu vou dar uns pitacos de vez em quando, tá? Vamos surfar nisso. Dessa vez eu vou ficar mais quietinho. Tá legal. Vamos lá. Eu tô despreparado aqui, mas vamos lá. Eu gosto de iniciar toda essa história, né, para como que a gente projetava no passado, né, e como é que era o nosso meio. E é legal de pensar que tudo bem, os jovens de agora, não me lembro qual é que é o nome da geração, aí dos 2000 para frente, já são uma geração Z, já são uma geração digital e tudo mais. Mas a gente tá aqui, né? E aí a galera que ali surfou os 80s e 90s, ainda tinha muita gente no desenho, né? Na mão, assim. E tem aquela habilidade do arquiteto ser desenhista, do engenheiro ser o calculista, né? Positivo. E tem todo esse horizonte. Então, nossas ferramentas de trabalho das pirâmides, sei lá, até agora, era o desenho, o cálculo, era muito manual, né? E o que isso acarreta numa maneira muito simplista? É uma limitação de desempenho e de desenvolvimento. Então a gente se fazia à mão. Hoje é normal tu fazer um projeto de estruturas e ele ter 150, 200 plantas. Se fosse fazer as 150, 200 à mão, tu levava um ano para fazer, né? Tu levava o mesmo tempo da obra, eu acho, para te fazer todas aquelas coisas. Inclusive, uma coisa muito bacana, e eu vou misturar vários assuntos aqui, é que a orçamentação de projetos até pouco tempo atrás cobrava-se por planta. Por que isso? Porque cada planta era quase como uma obra de arte. Sim. Então tu vendia, vou vender 12 quadros, pode ser? Daí tu fazia 12 plantas. É a 0 ou é a 1? Não é a 0, muda o preço. Então era isso. Por quê? Perfeito. Porque fazia sentido com a mão de obra. Com o advento da informática, da computação, e como tudo na vida é, né? Se a gente tinha as charretes, e aí o problema era carregar coisa. Vieram os carros, vieram as motos, a mobilidade melhorou. Com a gente tentando fazer tudo à mão nos desenhos, a gente tinha uma limitação produtiva, veio o computador. E aí veio as tecnologias CAD, né? Que significa, né, Computer Aided Design, né? Que desenho assistido por computador. Muito obrigado. Então, e são tecnologias. A gente tem uma marca famosa, que eu nem falei aqui o nome, mas é que nem Xerox, né? Não é... Claro que ninguém vai hoje na faculdade falar, oi, me viu uma fotocópia. Acho que devem atirar o aluno lá de cima, né? Mas a gente costuma, às vezes, chamar as coisas pelo nome comercial de uma fábrica e é só uma fábrica. Existem tantas ferramentas CAD no mercado, hoje muitas delas gratuitas, inclusive. Mas quando veio esse dito cujo, né, desse fabricante, ele foi, assim, basicamente encaixado no mercado com mais força em 92, 93. Então, assim, a gente está falando da galera que nasceu nos 2000 para frente, eu estou falando da tecnologia que entrou em 93. Legal. Deixa eu contar um causozinho pequeno. Uma vez eu fui fazer um retrofit de um prédio, que era um prédio histórico, né? E aí eu estava lá buscando os arquivos do negócio e me apareceu lá umas plantas feitas em papel vegetal a nanquim, sem normógrafo ainda, a letra desenhadinha na munheca, em italiano, que era a fábrica da Olivetti, em Guarulhos, que depois virou um shopping, e lá tinha um desenho de abóbodas.
e o desenho era feito, então você tinha todas as cotas, todas as informações, e num dos espaços estava escrito assim: não existem modelos matemáticos para dimensionamento disso. Então a gente fez prova de carga e esta daqui foi a que teve o melhor resultado. Nossa, olha que legal. Então, até a questão, eventualmente não existia nem modelos matemáticos, né? Sim. Quer dizer, a gente está falando aqui de desenho. Você criava o negócio no mundo real e ia para retratar aquilo no desenho, né? Exato. Então é muito primordial o negócio, né? A planta acabava sendo, digamos, uma prova do que estava sendo feito, né? Sim. E não uma abstração qualquer, né? Não, e eu acho que isso que tu traz para nós, uma que é brilhante, né? Só de pegar esse negócio deve ser animal. Eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas obras de reforço estrutural e tal, de obras mais antigas, que também pegava a planta dos anos 40, a planta gringa, pegava a planta dos anos 60 e era muito, muito legal. Mas veja o que é isso, né? É a questão da limitação. Não, eu acho que a ciência em si já existia. Mas como é que a ciência se aprimorou? Com ferramentas computacionais que avançaram isso. E se tu puder me lembrar desse assunto já, porque eu vou contextualizar ele em outro momento, legal, com as tecnologias computacionais para estruturas. E aí vai ser bem legal, porque não tinha nada a ver com o papo, mas a gente põe na sopa. Sim. Então, o objetivo, imagina que a gente tinha uma limitação lá de desenho, veio uma tecnologia que possibilitou desenhar mais. Porque as tecnologias CAD desenham com mais facilidade. O que acontece com isso? Velocidade aumenta. Velocidade aumenta. Produtividade aumenta. Perfeito. E o foco do projeto vira em elaborar a documentação, porque era. A gente acabou de falar que os orçamentos eram por número de folhas. Quando tu tem uma tecnologia computacional para te desenhar mais rápido, o que isso gerou? Gerou a cadeia de projeto focada em elaborar documento, ganhou uma performance absurda, começou a ganhar muita plotagem, revisão de projeto e o foco da engenharia em essência, que talvez até o teu exemplo tenha sido maravilhoso, que os caras tiveram que fazer testes empíricos com modelos para extrair a melhor performance estrutural, né? Uhum. Se perdeu. E aí o nosso meio tem obras que assim tem problema de compatibilização, tem um engenheiro de obra que vira o super-herói, porque ele parece que é típico, é normal, é aceito resolver os projetos em obra. Gente, na verdade isso deveria ser errado, deveria ser banido. O projeto em obra, chegou lá o projeto, ele não está correto, aderente, ele não encaixa, não foi percebido algo, ele deveria ser rejeitado e deu. Mas não, é tão típico, ele fala, não, tudo bem, eu vou resolver aqui. E a obra se resolve. E isso virou o nosso meio técnico. Nosso meio técnico ficou assim, criado por uma aceleração no projeto, a perda da essência em projeto, e esse se tornou um problema crônico que a gente convive. Deixa eu te perguntar um negócio. Naquela época do Nanquim, existiam algumas figuras, né? Você tinha um cara que projetava, depois tinha um cara que desenhava, não era isso? Com certeza, com certeza. No mundo de projetos, inclusive os mais antigos, quando tu fala assim, ó, tu é projetista? Ele fala, não, sou engenheiro. Mas gente, peraí, né? A gente hoje, todo mundo tem formação em engenharia civil, engenharia eletricista, qualquer engenharia e projeta. Portanto, você é um projetista. Mas não, nessa época, o engenheiro calculava e dava orientações e o projetista era o cara que punha no papel. Era como se fosse... E aí depois ele se tornou o cadista, né? Mas antes disso, tu tinha o desenhista também, e o desenhista nessa época se chamava projetista. Isso eu tô falando em 80s, né? Aí diminuiu bastante a galera, mas era exatamente isso. Não, mas existia assim, quem estava pensando não necessariamente estava desenhando. Exatamente. E isso faz diferença, né? Muita diferença. E fazendo uma alusão a isso aí, agora, eu vou pegar isso aí, que é um absurdo, né? Tu fala assim, pô, peraí, como é que o cara que pensa e o cara que desenha não é o mesmo, né? Eu tenho certeza que o cara que vai desenhar vai acertar? Vai, porque o cara que pensou checa. Mas e o que ele deixou passar? A obra pega. Então, é esse o ponto. Agora, imagina que na atualidade a gente ainda tem o cara que pensa e desenha, não é o cara que orça.
que é diferente de na França, por exemplo, que o engenheiro que faz o projeto é o responsável também pelo orçamento. E que não faz sentido nenhum a engenharia de projeto, a cadeia nossa de projetos, não ser familiarizada com o orçamento. Hoje a gente faz o projeto até chegar no detalhamento final. Quer dizer, nós aqui não, né? Mas eu já contextualizo isso. E tu entrega. E aí depois que está o final acabado, é que esse cliente vai a mercado com esse projeto, orça. Quando ele orça, ele sabe que marca que vai comprar, qual é o tempo de entrega, ele verifica o planejamento, orçamento, método construtivo, fornecedor. E essa conta, Henrico, dá certo sempre? Eu acho que está errado sempre, né? Sim. Não, e na verdade, assim, conceitualmente, você não pode terminar um negócio para ver se fecha a conta, né? E é isso deveria estar sendo feito lá atrás, né? Exatamente. Então, veja que esse problema de fluxo de informação, acho que vou fazer o melhor gancho das minhas palestras até hoje. Esse fluxo de informação era deficitário naquela época, é deficitário nessa época com esse outro quesito do Projeta e Orça. E nesse contexto a gente enxerga aqui o quê? Que a informação é que vale. E aí vem o advento da metodologia BIM, que significa Building Information Modeling. Ou seja, tu começa a pensar num modelo de informação da construção. E aí quebra tudo isso, desmantela tudo isso, sabe? E aí a gente vai falar um pouco sobre como é que é, o que significa. Mas eu achei legal fazer esse gancho com a informação, porque realmente a condução da informação é que era sempre quebrada e picada ou muito pulverizada, né? Então isso eu acho que foi um gancho bem legal para a gente fazer a introdução. E pensem, pessoal, quem trabalha hoje, não, mas eu ainda faço em CAD. Tu está usando uma tecnologia de 93. Como era 93, Henrico? Tipo, a moeda não era a que a gente tem hoje. A nossa vida era completamente diferente. A gente alugava um VHS. Os carros da época tinham... eu quero um popular, tinha 4. Né? Era, sei lá, era Gol, Uno, sei lá, Corsa, e era um de cada marca, né? E tinham 4 só, né? Que era Ford, Fiat, Chevrolet e Volks. Era só, cara, era tudo muito restrito. O mundo era outro. Sim. E hoje tudo é diferente. E ainda tem profissionais que falam, não, eu faço em CAD. Então, estão destacados, né? Celular ainda era uma raridade. Uma raridade. Nos anos 90 era aqueles Unidens. Internet nem pensar. Não era nada, né? Hoje em dia o cara sem internet parece que ele tá sem cueca, né? Não tá muito despreparado. Enfim, tendo em vista isso, né? O que é então a metodologia BIM, para que ela vem, em que momento que ela vem? Ela vem nesse momento em que a gente tem um meio técnico voltado à produção de desenhos e ela quebra esses paradigmas falando assim, vamos começar a construir virtualmente. Então aí as empresas me perguntam assim, mas a equipe que eu tenho que faz projeto em CAD é a mesma que faz projeto em BIM? O que eu faço, André? Treinamento é o mesmo? Não é? Então, isso gera tanta polêmica. Tomara que esse episódio dê polêmica. Galera, comentem, compartilhem, escrevam aí, porque eu vou falar muita coisa que eu trago aí dos meus 15 anos de projeto. E eu tive a sorte de trabalhar com o BIM bem no início aqui no Brasil, né? O BIM no mundo é algo recente, mas o BIM no Brasil, ele não está há muitos anos, mas ao mesmo tempo ele está há bastante tempo, né? Eu fiz, por exemplo, aeroportos em 2013, que era LOD 500. Então, às vezes o cara fala assim, já vou explicar o que é LOD e tal, né? Por favor. Mas o cara fala assim, mas BIM é uma tecnologia nova, né? Aí eu pergunto, que idade que tu tem? O cara fala, tem 25. Então, você imagina que existe desde que tu tinha 10 anos de idade. Aí ele fala, mas isso faz tempo pra caramba. Eu falo, então lá, então assim. E aí, às vezes, eu me sinto mal. Hoje, nas palestras, eu não consigo mais chegar lá e falar, pessoal, vou falar sobre uma nova tecnologia. Eu trabalho com isso há 12, 13 anos, gente. Não foi ontem, 12, 13 anos é bastante tempo, entendeu? Então a tecnologia já está aí há muito tempo, mas existe, claro, toda N questões de mercado e de até nações que isso avançou mais ou menos e a gente vai mergulhar um pouco em cada assunto desses. Tá? E aqui no Brasil teve a questão de todas as obras públicas exigem. Isso deu uma... Teve. Isso é um pouco mais recente, né? Sim, mas digo, isso acabou que popularizou mais, né? Sem dúvida. Em todos os países, tá?
Os países precursores de BIM foram Noruega, Singapura, esses começaram, Dinamarca, estou falando de 20 anos para trás. Eles estão há muito tempo no BIM, né? Agora, os Estados Unidos, por exemplo, a ascensão maior foi em 2007, justamente com a GSA e justamente com a questão das obras governamentais, né? Isso tem um motivo, né? Toda obra pública, o orçamento é exato e ninguém rouba, né, Rico? Né? É verdade. É verdade, sim, né? Então, quando vem uma metodologia que fala, não, peraí, eu garanto compatibilidade, eu garanto informação, eu acerto o orçamento, o fomento vamos colocar isso para a União. Então, todos os países, basicamente, iniciam a implantação pelo braço público. E o privado vai em paralelo, às vezes assume no forceps, tipo, você quer concorrer para essa obra pública? Ela tem que ser. Eu fiz muito projeto, hoje a minha empresa Modo não atua diretamente no mercado público, né? Por escolha nossa. Mas até hoje eu tenho muitos contratos de obra pública. Eu falo, mas André, não entendi, né? Não tomou o remedinho hoje. É o quê? As consultoras, as empresas vão lá e vencem e me contratam para desenvolver nos bastidores. Mas eu não concorro direto. Mas por quê? Porque são exigências. Eu participei, inclusive em 2013, 13 ou 14, agora não me lembro, acho que foi 13, de um evento em Santa Catarina, que foi, inclusive, é um estado que está de parabéns. Santa Catarina e Paraná basicamente puxam o país nesse sentido. Nordeste hoje está muito forte também. Claro que a gente tem a globalização, a internet. Antigamente, para te falar com uma pessoa muito referência daquela coisa, tu tinha que ir no centro de referência. Tipo, para eu saber de tal coisa, eu tinha que vir para São Paulo. Hoje não precisa mais. E a gente tem profissionais incríveis em todo lugar do mundo e do nosso país. Tem profissionais incríveis no Nordeste, profissionais incríveis em Santa Catarina, Paraná, e que tá de igual a igual para todos os estados. Não existe assim, não, tem que estar em São Paulo, Rio ou Brasília ou algum eixo para te ser o bambambam. Claro que, né, às vezes tem um sobremento. Mas eu fui em 2013 num evento em Santa Catarina, eu até não me falei a memória, não sei se agora foi 13 ou 14, mas foi em abril, que era um evento onde o estado de Santa Catarina já estava abrindo um edital para 2 hospitais e eles deveriam ser entregues 100% em mim. Então, em 2013, né? Então, assim, isso não é novo. Isso já tem um bom tempo e nasce nos países através do braço público, como a gente estava colocando. Mas, claro que o privado, depois, quando começa a se dar conta, a gente tem grandes empresas hoje especificamente privadas e que já atuam com um alto nível de BIM, né? Mas o que é o BIM no final do dia, né? No final das contas? Então, tu tem, inclusive, uma grande referência bibliográfica de BIM, que é o BIM Handbook, escrito pelo Charles Eastman, né? Inclusive falecido, já foi há pouco tempo. Mas esse livro ele é uma referência no mundo todo em relação a BIM, e ele foi traduzido por um trabalho muito bacana, né? De alguns profissionais, professores da USP e tudo mais, que o professor, inclusive, Eduardo Toledo, capitaneou isso tudo. E é um livro que é o BIM Handbook traduzido, do Charles Eastman. É um livro muito bom, um livro muito denso. Se tu não conhece nada de BIM, vai ter momentos que tu vai estar lendo aramaico, né? Ele não é palatável, mas ele é um livro que vai do zero ao nível hard de BIM, né? E aí ele traz lá alguns conceitos. Só para fazer o gancho que agora há pouco eu comecei a falar e pulei, quando tu falou assim, mas como é que eu fomento no Brasil? Em 2024 teve um fomento maior que, se eu não me engano, chama, eu acho que é BIM Brasil, uma coisa assim, com várias leis e decretos que estão lançando cada vez mais, obrigando justamente as obras públicas a entrar nessa, né? A gente está desenvolvendo as NBRs, tem a norma ISO, que rege padronização de BIM também. A gente tem hoje a Building Smart Brasil. A Building Smart é uma associação que iniciou nos Estados Unidos e que controla a questão de interoperabilidade e que ela que, vamos dizer assim, cria ou delimita as regras do jogo para ver que isso é metodologia BIM, não é, esse software é BIM, não é. E interoperabilidade nada mais é do que uma linguagem comum entre softwares. Imagina que eu faço um software e eu sou da hidráulica, tu faz outro software e tu é de elétrica.
a gente, para ser BIM, a gente tem que ter um modelo federado, a gente tem que trabalhar todo mundo junto, concentrar as informações e criar um edifício virtual e que as informações estão todas concentradas ali, num repositório de arquivos e informações. Como é que eu vou fazer, né? Para você ler o meu arquivo, para eu ler o teu, a gente teria que abrir as nossas linguagens de programação. Só que isso é fechado, eu vendo isso, eu não posso vender, eu não posso abrir isso. Então foi necessário criar uma língua comum. E essa língua comum chama IFC, né? E esse IFC é assim, todos os softwares BIM escrevem IFC e leem IFC. E alguns softwares de gerenciamento em BIM carregam esses modelos IFCs para te operar num modelo centralizado. Tá? Então, isso é uma maneira bem simples. É como se a planilha eletrônica, independe se é da Microsoft ou de outra, não sei o quê, se enxergassem e conseguissem se ler. Exato. Inclusive, assim, isso existe no CAD, tá, pessoal? O que era o DXF. Né? O DXF, ele é um arquivo TXT. Ele abre no CAD desenho, só que quando tu abre ele, clica o direito, se tu botar lá, abrir com e abrir no bloco de notas, ele abre. E ele abre toda uma série de códigos, que ele é o quê? Ele é uma linguagem comum para os softwares CAD. Só que como é uma coisa mais antiga e existe a primazia dos DWGs da vida e todo mundo abre todo mundo... O DWG é de uma marca. Não, o DWG é uma extensão de desenho. Né? Desenho por computador é ponto .dwg. E mais de uma marca atua com DWG. Ah, beleza. Mas existem umas marcas específicas de softwares de cálculo que também trabalham com uma extensão .dwg, mas que ela não é legível aos softwares comuns CAD. Mas quando tu vai para CAD comum, se tu pegar qualquer coisa, por exemplo, a gente tem o LibreCAD. Né? Por que eu estou falando nessa marca? Porque é livre, né? Ela é o que se chama de open source, né? Um software aberto. E aí tu pode abrir lá. Então, o LibreCAD lê arquivos do StarCAD, do não sei o que, de todos os outros CADs que existem por aí. Menos esse software que é um software de cálculo estrutural muito conhecido por todos, né? Enquanto o Nelson não nos ligar e não fazer um patrocínio, a gente não vai falar. Mas enfim, e aí contextualizei nesse sentido. A gente tem duas coisas que a gente pode falar agora. Aproveitar o momento e falar um pouco sobre a evolução da informática e o que aconteceu. Eu estou falando agora no mundo de projetos macro, mas o que aconteceu com o cálculo estrutural. Que eu nem sei se estava no script, né? Mas eu acho que é uma coisa bem legal de comentar. Bora. Que é o seguinte. Quando a gente vai fazer o cálculo de uma estrutura, existiam os métodos antigos, método de cross, que era quinhão de carga, e que tu ia pegando todo o quinhão de carga da estrutura, tu fazia um caderno de cálculo, e aquilo lá não levava em consideração necessariamente efeitos de segunda ordem, pórticos, deformações, domínios, nada disso, nada disso. Agora, quando a gente, com o advento da informática ou das tecnologias, dos métodos computacionais, a gente conseguiu começar a fazer os cálculos matriciais se resolverem mais rápido. Então, quando tu vai resolver uma matriz em rigidez, né, com uma matriz, né, de resistência, para resolver aquele edifício, um edifício pequeno de poucos nós te dava já uma matriz gigante, né? Porque é nó por nó, cada nó tem 6 graus de liberdade, eu não vou entrar muito na parte de estruturas. Mas, quando a gente veio com o advento da computação, a gente começou a conseguir calcular mais. E hoje, os nossos projetos estruturais, eles são muito mais minuciosamente calculados. Então, as nossas estruturas atuais são mais esbeltas, a gente tem um poder de processamento infinitamente maior do que o Eugênio com o seu livrinho lá, mandando ver à mão. Então, também houve um momento disruptivo do mundo estrutural, inclusive da ótica estrutural. Quando tu pega engenheiros muito antigos, eles têm uma ótica de concepção estrutural completamente diferente dos engenheiros mais novos. E eu consigo ver isso muitas vezes pegando o projeto. Eu pego o projeto, às vezes eu falo assim, esse cara aqui, ou ele tem de 55 a 65, né, ou ele está trabalhando com alguém dessa idade e não se modernizou, porque tu vê o estilo de projeto. Como que o projeto se comporta estruturalmente falando, né? E já, no entanto, tem outros que, independente da idade, se modernizaram, entenderam que veio a matemática computacional, entenderam que os coeficientes de segurança hoje podem ser mais desafiadores ou mais próximos da realidade. Então mudou muito. A computação também afetou, se não mais, a parte de cálculo estrutural do que necessariamente a parte de projeto de desenho simples, né? Então, só para fazer esse adendo.
E o que é BIM, pessoal? BIM é um modelo dotado de informações da construção. E aí tu tem, no BIM Handbook, a gente tem vários conceitos lá. Então, BIM é uma metodologia que agrupa tecnologias e processos a fim de garantir a confiabilidade, blá, blá, blá. Cara, são frases que, assim, a primeira lida tu fala, legal, não entendi nada. Aí a segunda tu entende 2 palavras. E tem 40, né? E aí tu vai indo. Eu leio essa porcaria dessas frases há muitos anos, então quase tenho decorado lá do livro, das palestras e tal. Mas não é palpável. Eu falo isso pra moçada, eles falam, mas e aí? Né? Quer dizer que é um conjunto de tecnologias e projetos e processos a fim de... Para. Eu costumo falar assim, trabalhar com BIM significa que tu deixa de desenhar e passa a construir virtualmente. Só isso. Eu gosto desse conceito porque tu pega na mão. Aí a galera que é jovem fala, tudo bem, então não desenho uma linha e digo que aquela linha é um tubo galvanizado, não sei o que, de costura, disso, daquilo, aquele outro, suportado a cada 1,5 m, pintado. Antes era assim o projeto. Em CAD eu fazia uma linha e puxava uma série de notas. E esse era o famoso unifilar. E aí quando eu ia detalhar, eu fazia o bifilar. Mas que é o mesmo projeto ali, né? Não é um desenho. Quando a gente vai para uma metodologia BIM, a gente passa a pensar em construir virtualmente. Então tu tem famílias, tu tem elementos reais lá, que tu não vai ter uma curva, o papel cabe tudo, né? Então eu tive um caso muito legal uma vez, deu uma obra que foi feito, né, toda ela em desenho comum, e tinha uma tubulação, uma rede de diâmetros elevados, e tinha uma curva, e depois passava numa área técnica e tinha um registro. E era um registro de gaveta, né, nessa área técnica. E todo mundo olhou, todo mundo compatibilizou, todo mundo fez, andou, compraram, foi instalar. Cara, o encarregado, tiraram uma foto do encarregado, com o registro apoiado no chão e ele encostado no registro, o registro era do tamanho dele. E o negócio não cabia naquela curva na área. Por quê? Porque no papel aceita tudo. Tu fazia uma linha e dizia, olha, isso aqui é 16 polegadas. Mas é uma linha. E aí, aqui, colocar registro. Não tinha jeito de caber aquele negócio lá. Então, o que é isso? Quando tu começa a construir virtualmente, tu tem um elemento em verdadeira grandeza, com a curva daquele fabricante, com a ponta, com a bolsa, com a solda, com o grooving. Tu começa a construir virtualmente. E o cara que faz o projeto, ele sabe construir? Até hoje não. Esse é o ponto. Então, às vezes, os caras me falam assim, não, eu vou fazer um treinamento, eu vou aplicar lá com a galera e vou começar a trabalhar em BIM. O que eu faço? Eu vou lá nesse grande fabricante, que eu não vou dizer o nome, né? E contrata um representante comercial que vende o software e ele vai lá em company e te dá um treinamento daquele software. Sabe o que eu costumo falar nas palestras? Assim, eu nunca vi nos anos 80 ou 90 ou até hoje, e eu gostaria de te perguntar isso para ti que vai ser genial. É assim, tu já viu alguém abrindo uma consultora nos anos 80 e falou assim, cara, eu vou abrir uma empresa e eu vou contratar um cadista para vir aqui me dar uma aula. É absurdo isso. É o que todas as empresas fazem. Vão lá e pegam um cara que entendem da ferramenta, que é um cara que vende o produto, e chama o cara para a companhia e fala, como é que eu faço o meu negócio? Esse cara não sabe construir. Esse cara não sabe nada. E aí, cara, os negócios começam a virar sem pé nem cabeça. E aí tu começa a ver gente falando, não, porque BIM não existe, isso é uma farsa, isso não dá certo. O payback é muito longe, pra mim não deu certo, eu só me compliquei. Se eu abrisse uma construtora e chamasse um cadista, eu ia me complicar. Então por que a gente faz isso? E eu acho que o mercado, mesmo 20 anos depois do negócio, quase 18, comparando com os Estados Unidos, né? Ainda a gente pensa assim. Então, às vezes, quando, por exemplo, me consultam para André, tu consegue fazer uma análise aqui para eu fazer uma implantação de BIM? Eu falo, cuidado, eu vou falar coisas que são, né? Eu sou meio advogado do diabo nessa hora. Porque o pessoal se apaixona. O pessoal acha que o BIM é a fada madrinha. Não, agora que eu estou fazendo em BIM, a minha obra é perfeita. O cara vai empilhar o tijolo certinho lá. Mas como? Sabe o que isso faz? Então, acho que tem um viés muito grande, a gente tem que separar os apaixonados da galera que entende o que está fazendo, ou até não, eu diria não separar. A gente tem que juntar eles para que eles troquem informações, humildade, gerenciamento de risco, conhecimento. A gente fala muito sobre isso, sobre fazer um negócio a 4, 6, 8, 10 mãos. Uma edificação é algo complexo.
uma educação, tu tem 30 subdisciplinas na educação. E a gente quer um cara só resolver tudo. Não tem como. Então, teoricamente, você precisaria pegar um cara que sabe executar cada uma dessas atividades e ensinar o cara a usar a ferramenta, né? Exatamente. E não pegar um cara que não sabe nada, que sabe mexer numa ferramenta, mas não sabe o que isso representa no mundo real, não é isso? Exatamente. E existe uma série de efeitos colaterais que a gente está vivendo e que eu acho que a gente vai viver mais e mais. Por exemplo, assim, na tua formação, tu teve desenho técnico, geometria descritiva, tu aprendeu só com os olhos pensar. Como a moçada tem contato com a tecnologia, eles empobrecem o pensamento. Então hoje, se o cara, por exemplo, aquele modelo pode estar posicionado totalmente da maneira errada, a estrutura está errada ali dentro, alguém errou alguma coisa, eles não têm a sensibilidade de olhar e ver que está errado. E isso é uma coisa que e isso de agora para frente, pessoal, sabe quando fala aquela brincadeira de agora para frente é só para trás, né? Cara, parece que está cada vez mais piorando a ótica, o quanto enxerga, o quanto entende daquilo ali. Porque você consegue produzir muito, só que o que é que tu tá produzindo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que se tinha que ter uma proximidade, e agora eu vou falar, é como eu sempre brinco, né? Eu posso falar mal de projetista e gaúcho, né? Porque eu sou os dois. Então, assim, a gente teria que ter uma maneira de como fazer o nosso meio técnico aprender o que é a construção civil como um todo, antes de necessariamente apresentar só a ferramenta para isso. Eu costumo usar 3 palavrinhas mágicas, 3 frasezinhas mágicas aqui. Eu falo para todos. Pessoal, é primordial que tu saiba o que é, para que serve e como você constrói. Tudo. O cara fala assim, olha aqui, o pessoal tem uma mão francesa aqui, cara, o que é, para que serve e como é que você constrói. Você sabe que parece besta, mas quando tu começa no dia a dia a perguntar, tem projetista que tem 10 anos na área, e ele fala, não, mas eu sempre fiz assim. E para que serve? Eu sempre fiz assim. Como é que você constrói? Eu não sei, eu sempre projetei assim. Mas quem te ensinou a fazer isso? Não foi o escritório que eu tava lá. E aí o dono fazia assim. Mas por que ele faz assim? Não, ele pediu fazer assim. Pois é, né? E aí, às vezes, eu acho que isso puxa uma seara... Eu vou polemizar. Isso puxa uma seara que a galera de projetos fala que o projeto é mal pago, que o projeto é mal reconhecido, que nananã, que o... Mas e será que é o ovo ou é a galinha? Será que o projeto é mal pago porque tu não consegue gerar impacto na obra? Porque o que os caras na obra recebem, eles têm que executar mexendo lá? Será que se o projeto fosse realmente impactante, ele não seria valorizado? Só botei a sementinha aqui. E olha que eu tô advogado do diabo, eu tô quase contra os Tem um negócio que eu vi uma vez que eu achei ótimo, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É o seguinte, antes de investir em algum papel, conheça o cara que executa aquele fundo de investimento ou qualquer coisa assim. Né? Maravilhoso. Porque no fim do dia a gente olha parâmetros e não sei o que, papá, mas não está entendendo o cara que está lá com o teu dinheiro na mão, o que ele está fazendo, né? Exato. E tipo, quais são os princípios daquele cara, né? Qual é a essência daquela empresa para ver. Isso aí é bem legal, né? Até que é o fundamentalismo no mundo dos investimentos. Então, eu gosto dessa ideia, não estou investindo porra nenhuma, mas é a ideia de tu investir em coisas que tu acredita que aquilo lá seja o futuro. Puta, eu acredito que a celulose seja o futuro. Vou ficar 20 anos investindo nisso e aí vou ter um retorno. Não fazer o cara que é do day trade, que daí é mais tecnicista. Sim. Ele não tá nem aí se aquilo lá prejudica as baleias, as tartarugas, salva a natureza ou é petróleo, ele tá no foda-se. Ele quer comprar de manhã, vender de tarde, comprar de manhã, vender de tarde e não tá nem aí, né? E aí o cara que tá tocando o teu projeto também tem que saber o que ele tá fazendo, né? Senão não vai dar jogo, né? Exatamente. Bom, eu acho assim, a ideia aqui era só dar uma ilustrada, né? Conversar um pouquinho sobre o conceito. Eu acho que a gente ainda vai trazer uns fera aí para a galera que é apaixonada por BIM, né? Para mostrar no detalhe o negócio. Eu tenho alguns profissionais que eu me orgulho de dizer, e foi até um privilégio ter a oportunidade de ter administrado aulas para eles. E hoje os caras são, assim, de ponta no mercado, vários deles.
Então, acho que quando o pupilo ultrapassa, né, ou cresce mais do que o mestre, é um orgulho pra gente. E eu acho que é muito isso que a gente também tenta fazer aqui, né? Trazer conhecimento e tudo mais. Vejo que eu não me atentei, né? Vamos falar sobre o que é família, os parâmetros, o não sei o quê. Não, a ideia era só a gente mostrar... Falar geral, exato. E tentar dar uma visão de que as coisas não são lindas e maravilhosas como se vendem, né? Exatamente. Tem um monte de quesitos e questões muito legais. Acho que vale, de repente, a gente fazer um segundo episódio menos poético e um pouco mais prático a respeito desse, o que significa isso, como é que eu pego na mão isso, sabe? E tem um monte de briga aí. Acho que dá pra fazer uma série BIM, né? De repente uma série BIM, mas tem muita coisa para falar. Obrigado por, né, me convidar para isso, como se eu nunca estivesse aqui. Mas adorei. Eu sempre vou falar bastante sobre isso daí. Maravilha, gente. Joia. Obrigado, galera, André. Comentem, perguntem, questionem, a gente vai estar à disposição. A nossa ideia é começar a trazer grandes nomes desse mercado também para falar aqui e dividir experiências com vocês. Muito obrigado, Henrico, a todos e até a próxima. Até a próxima.